Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 29 de junho, como tal, fazemos um balanço da situação econômica, política aqui no exterior e eu digo que vocês encontram maiores detalhes no texto associado a esse vídeo. Mas os mercados de riscos se caracterizaram novamente por intensa volatilidade e troca de sinais dentro do próprio pregão. O foco principal continuou sendo as tensões comerciais entre os Estados Unidos, a China, levando também a União Europeia e agora o Canadá, que também produziu retaliações contra os Estados Unidos. Trump alega que não começou a guerra comercial, mas diz que pretende acabar com ela. Porém, seguimos a semana inteira com ameaças veladas ou não. Como corolário disso, tivemos o protecionismo americano e ameaças de que os Estados Unidos podem rever todo o processo de investimento da China em empresas americanas, basicamente empresas de tecnologia, mas também passando por outros países da União Europeia. Isso incomodou bastante os investidores ao longo de toda a semana. No cenário externo, a semana começou com a China anunciando corte no depósito compulsório de 0,5% a partir do próximo dia 5 de julho, e o PBOC deixando claro que pode flexibilizar ainda mais a política monetária. Ao longo da semana, registramos 8 desvalorizações seguidas da moeda yuan em relação ao dólar. E também o governo chinês aprovou a isenção de tarifas sobre soja importada de países da Ásia e do Pacífico. Por lá, o lucro industrial do mês de maio expandiu 21,1% no comparativo com maio do ano anterior, mas desacelerando um pouco em relação ao mês anterior. O governo chinês também disse que acompanha de perto as possíveis restrições americanas a investimentos chinês em empresas dos Estados Unidos. Na Alemanha, destaque para a fragilidade de Angela Merkel, com pressões do partido que lhe dá sustentação, o CSU, antes da reunião de cúpula que aconteceu no final dessa semana, e seriam discutidos temas como imigração, compartilhamento de encargos para imigração e orçamento conjunto da região já para o ano de 2021. Na Alemanha, o índice IFO de sentimento empresarial de junho caiu para 101,8 pontos. As vendas no varejo também declinaram 2,1% no mês de maio. Angela Merkel conseguiu reverter a fragilidade mais para o final da semana, com empresários produzindo um manifesto pedindo o fim das desavenças partidárias e o fortalecimento de Angela Merkel. Na zona do euro, o índice de sentimento econômico de junho também cedeu para 112,3 pontos e a reunião de cúpula da União Europeia acabou sendo bem sucedida no que diz respeito a fechar em torno de um projeto de imigração, e mesmo com a Itália não concordando muito, mas com o grupo dizendo que dará ajuda para a Itália, principalmente na imigração vinda por mar. O protagonismo da semana, claro, ficou mesmo com os Estados Unidos, declarações de Donald Trump, seus assessores, e declaração também de presidentes de bancos centrais regionais. Donald Trump apoiou firmemente uma votação que seria feita pela Câmara Americana sobre o processo imigratório, mas esse projeto acabou sendo rejeitado logo em seguida. Assessores do presidente Trump também falaram muito sobre não aliviar a China no que diz respeito às relações comerciais. Isso foi produzido pelo assessor Kudlow. Investimentos em tecnologia e transferência, exportação de tecnologia. Isso acabou provocando quedas acentuadas nas empresas de tecnologia americana durante a semana. E Donald Trump também foi mais enfático ao dizer que não daria isenção para que os parceiros dos Estados Unidos negociassem com o Irã. Disse que pode sufocar o Irã se ele quiser. Isso também acabou promovendo forte alta do petróleo no mercado internacional durante a semana. A semana trouxe nos Estados Unidos a divulgação de indicadores, começando pela terceira leitura do PIB do primeiro trimestre americano,
com uma alta anualizada de 2 pontos percentuais, as encomendas de bens duráveis que encolheram 0,6%, mas a previsão era que encolhessem 1 ponto percentual, a confiança do consumidor de Michigan referente ao mês de junho, que subiu para 98,2 pontos, a renda pessoal do mês de maio, que cresceu 0,4%, gastos pessoal com consumo de 0,2% de alta, e a inflação medida pelo deflator de preços ao consumo, com taxa anualizada de 2,3%, acima da meta, mas o núcleo ficando em 2%, exatamente dentro da meta. Tivemos ainda vários presidentes regionais discursando ao longo da semana. Rosengren, de Boston, disse que a economia forte permite que se prepare para uma próxima recessão, que certamente ocorrerá. Os investidores têm horror dessa palavra, enquanto Bullard, do Fed de St. Louis, fez discurso mais suave, indicando que não é necessário altas preventivas da taxa de juros, nem elevar demais, nem muito rápido, que isso poderia comprometer o crescimento americano. No cenário doméstico, praticamente não tivemos posicionamento de membros de executivo e principalmente do legislativo, esse último num recesso branco em função da Copa do Mundo e também das festas juninas. Todos os deputados e senadores voltam para suas bases e pré-candidatos se movimentando em torno de fazer coalizões. Tivemos a divulgação de uma pesquisa Ibope-CNI sobre preferência dos eleitores. O ex-presidente Lula lidera com 33% na pesquisa estimulada. Sem o presidente Lula, Bolsonaro lidera com 17%, Marina Silva vem com 13%, Ciro Gomes com 8% e Geraldo Alckmin com 6%. Os investidores gostaram de Ciro Gomes ter uma performance pior do que estava sendo prevista. Na área econômica, alguns indicadores importantes. Tivemos a divulgação da ata do Copom, da última reunião, que manteve a taxa Selic estabilizada em 6,5% e acabou deixando razoavelmente explícito que os juros na próxima reunião devem ser mantidos estáveis. Banco Central advoga riscos externos e internos, principalmente a frustração com relação aos ajustes e reformas que deveriam acontecer e que não acontecem. A leitura clara é exatamente essa, de juros estabilizados por mais tempo. O saldo da balança comercial no acumulado do ano está em 29,1 bilhões de dólares. E falando de inflação, tivemos a divulgação do IGPM fechado do mês de junho, registrou uma forte alta de 1,87%, já incorporando os efeitos da greve e desabastecimento, no maior nível para o mês desde o ano de 2015. E também, a partir de agora, pode começar a suavizar e entrar numa zona de maior normalidade. O IGPM acumulado até o mês de junho está em 5,39% e em 12 meses em 6,92%. O estoque total de crédito cresceu meio ponto percentual no mês de maio para 3,1 trilhão de reais. A participação no PIB estava em 46,6% do crédito, nível de endividamento das famílias, no total 41,3%, e a Receita Federal também mostrou arrecadação no acumulado do ano de 2018, 603,4 bilhões até o mês de maio, um incremento real de 7,81%. Tivemos ainda a divulgação do relatório trimestral de inflação referente ao segundo trimestre. Ele veio replicando o que já tinha constado da ata do Copom e do comunicado da última reunião, assim como a coletiva dada pelo presidente Ilan. Mas os dados que foram coletados vieram numa vertente de desaceleração.
O PIB, que era estimado em crescimento de 2,6%, mudou para 1,6%. Consumo das famílias caindo para 2,1%, vindo de 3% de crescimento. Consumo de governo passando para negativo em 0,2%, anteriormente era meio ponto percentual de elevação. E formação bruta de capital também caindo. Até os investimentos diretos no país, a expectativa para o ano de 2018 cedeu de 80 bilhões de dólares para 70 bilhões de dólares. E o IBGE anunciou dados da pesquisa PNAD contínua referente ao trimestre de maio, a taxa de desemprego em 12,7%, declinando um pouquinho, mas ainda muito elevada. Somos 13,2 milhões de desempregados no país. E com relação a fluxo de recursos de investidores estrangeiros no mercado, até o dia 27 de junho tínhamos a saída de 6,2 bilhões de reais e no ano negativo também, fluxo negativo de 10,2 bilhões de reais. Resumo da semana. A semana mostrou o índice Bovespa em alta de 3 pontos percentuais, 72.762 pontos. No ano, ainda temos uma queda de 4,76%. O Dow Jones mostrou na semana queda de 1,24% e o Nasdaq, prejudicado pelo comportamento das ações de tecnologia, caiu 2,37%. Dólar por aqui fechou a semana cotada a R$ 3,88, uma alta de 2,59%. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, uma coisa parece certa: a volatilidade não vai largar os mercados de risco, tanto no exterior como no segmento doméstico. Do lado externo, duas questões se apresentam mais claramente: as tensões com relação às relações comerciais dos Estados Unidos com parceiros, e também, no âmbito europeu, o projeto conjunto de imigração, que foi acertado no papel, mas precisa ver como ocorre efetivamente na prática, principalmente no que diz respeito à Itália. Para completar, Donald Trump sempre fazendo das suas, seja no que tange às sanções comerciais, seja no que diz respeito aos problemas imigratórios envolvendo México e países vizinhos, além, é claro, dos viajantes islâmicos proibidos de entrar no solo americano. Trump, sempre imprevisível, é constantemente motivo de bruscas mudanças no mercado americano, como aconteceu exatamente na última parte da sessão da sexta-feira, quando foi anunciada uma nova política tributária a ser implantada no mês de outubro, reduzindo impostos, e isso fez com que a Bolsa Americana reduzisse um pouco a valorização do dia e as taxas de juros subissem. Aqui, nada de mais concreto devemos esperar do comportamento da economia. Dados de conjuntura vão continuar se deteriorando sem que o governo consiga emplacar ajustes. O STF piora um pouco a situação, pega o exemplo de Lewandowski, dizendo que a privatização tem que passar pelo Congresso, e Congresso preocupado com o lado político de reeleição e assimilando pouco a gravidade da situação econômica brasileira. Do ponto de vista da análise técnica, seria preciso manter a ultrapassagem que ocorreu nos 72.600 pontos, para buscar novos horizontes de 73.700 pontos e depois 75.300 pontos do índice. Na hipótese negativa, não deveríamos perder a parte dos 69.200 pontos, quando o mercado poderia acelerar precipitações. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de passar para vocês. Um bom final de semana para você, um bom final de semana de Copa do Mundo, e torcendo já logo na segunda-feira para o Brasil sair vencedor contra o México. Mas nós marcamos encontro na segunda-feira bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.